morreu com câncer. Mas aí a gente analisando, ele lutou na guerra do Vietnã, foi submetido àquela exposição do napalm e outras coisas, né? Agora, o que eu acho importante dessa história da doença é que a gente entenda, né, que qualquer coisa, né, que seja de doença ou qualquer situação adversa, falta de dinheiro, mal-estar, enfim, acidente, tudo, né? Para mim, eu tenho a impressão, e acho que você vai concordar comigo, Adeus, que é para a gente procurar em Deus. Sim, sempre. Sempre. Esse que é o ponto importante, porque as pessoas têm alguma a coisa adversa, né? E ela vai buscar em lugares errados, né? Sim. Vai buscar em lugares errados. Só tem um lugar para buscar para qualquer coisa adversa, é Deus. Não tem outro. Não é isso? E, Exatamente. e se for de coração, Deus acolhe na hora. Não é isso, Deus? Sim. Vai de Ah, coração, Deus recebe. Fala, Deus. não, é exatamente isso, né? Lá, eu não lembro o texto agora, existe um texto, acho que é 1 Pedro 5, que fala que alguém, né? Ali tem um exemplo de alguém passando por situações difíceis, etc. Mas ali fala, permanecendo firmes na fé, sabendo que irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, você vê que o sofrimento, seja ele qual for, que você está passando, também não é só você. Outros irmãos seus, e irmão aqui são pessoas que nasceram de novo Nasceu e de são novo. filhos de Deus. É. Né? Só, Passam pelos mesmos sofrimentos. só que E é aí uns. é tudo aquilo que você falou. Pode ser doença, pode ser falta disso, Qualquer falta de coisa. dinheiro, falta de perspectiva, fome e etc. Né? E- Mas o que fala aqui? Resista, né? Permanecendo firme na fé. Porque, Porque num dado momento acontece livramento. porque na verdade, esse sofrimento tá ligado também à história não, né? Ao significado da cruz, né? Sim, E isso é uma coisa interessante para dizer para as pessoas, que aquela cruz de Cristo, ele tá, assim como a gente está nascendo nele e o Espírito Santo está habitando em nós, aquele sofrimento dele na cruz, nós vamos passar também, na nossa parte, para carregar a cruz nossa, né? De acordo com os exato. propósitos que Deus tem para cada um de nós. É por aí, né? É que nós não estamos isentos de passar por sofrimento. Não Exatamente. é porque você, de repente, recebe um carimbo, né? E aí ninguém pode te atacar. Não. Não existe isso. Você está. Tanto que a oração intercessória de Cristo é algo, né? Que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós vamos viver no mundo, sofrer as circunstâncias do mundo, tudo aquilo E, que o mundo e, ataca, né? E age contra nós, mas podemos, através da presença de Cristo em nossa vida, resistir e passar por isso. e é bom entender, né? É que esse mal, a gente fala mal, as pessoas pensam em coisas carnais. Exato. Mas o mal mesmo é o inimigo de Cristo. E, Então, e é desse mal a gente só está protegido se tiver habitando em Cristo e ele habitando em nós, o Espírito, enfim. Não é isso? exato. Esse é o ponto. Vou ler esses versículos lá que eu citei agora, né? Você localizou aí? Que, que fala, a partir do verso 8, fala assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então, o que a gente não pode, apesar de tudo que a gente passa como cristão, né, é desanimar. Porque a partir do momento que você desanima, você abaixa a guarda, né, aqui fala que o inimigo anda ao derredor, rugindo e procurando a quem possa derrotar, né, derrubar. O que nós temos é que permanecer firmes na fé, cientes da nossa vida, que é a vida verdadeira, que é a vida eterna, a vida espiritual, e passar pelas situações. Quantas situações a gente já passou na vida que pensou assim, puxa, não vou aguentar, não vai dar. E aí a gente olha para trás e fala, caramba, estou aqui já. Né? E essa é a nossa... Primeiro que a Bíblia fala para a gente não olhar para trás, né? Para frente. Mas as experiências valem para nós. Quantas coisas, mesmo na questão de saúde, eu tenho testemunhos de questão de saúde, questão de uma série de coisas que praticamente eu nem estaria aqui. Né? Mas pela graça, pela glória de Deus, nós estamos aqui dando testemunho da palavra, né? Testemunho de Cristo, que é aquele que nos dá a verdadeira vida. E tem uma coisa, né, Deus? Às vezes a gente, por exemplo, não sabe quantas vezes foi protegido por Deus. Por exemplo, acidente de automóvel. Sim. Né? Na rua, o bandido, o ladrão, um tiro, que era para acertar você, o bandido era para te roubar, e você foi protegido de alguma forma. Exato. Então, livrado de alguma forma. Ele livra. Livrado, né? De alguma maneira você foi livrado. Eu tenho uma experiência bem interessante nesse sentido de ser livrado, né? Pelo fato de eu não ver, mas eu fui livrado. Quando eu tinha a empresa no Itaim, né, eu estava indo da minha casa para a empresa e à tarde, era umas 5 e pouco, mais ou menos, e andando na calçada, estava com 2 filhas minhas pequenas junto comigo. E numa das travessas, antes de chegar na minha rua, a rua que eu ia entrar para ir para a empresa, eu olhei para a rua e é como se tivesse uma coisa interessante, como se tivesse uma névoa, né? Eu achei estranho, mas continuei andando. Eu não enxerguei na sua inteireza, mas como se fosse uma neblina ali naquele local. E continuei andando. Antes de chegar na esquina, né, para virar, veio uma pessoa correndo, dizendo que tinha sido vítima de um assalto ali naquela esquina. Então, na hora que eu passei com as crianças, era o momento que ele estava debaixo de ameaça de arma, né? Mas eu não vi, e a partir do momento que eu não vi, eu senti que Deus me poupou. Até de ver. Momento de ser, sei lá, de olhar, queria falar e poder ser vítima de um tiro, qualquer coisa assim. É um exemplo estranho de falar, mas foi isso que aconteceu. É como se tivesse ficado cego para aquela cena. Isso, tivesse um véu na minha vista e eu não vi, né? Aquela situação. E bem pertinho, passei praticamente do lado, a uns 10 metros. E é algo que aconteceu. E, como um livramento. E nessa mesma região que você está falando, certa vez a minha ex-mulher,
estava ali fazendo, se eu não me engano, terapia em algum lugar ali, e quando ela sai, né, para pegar o carro para ir embora, um cara para e briga com ela por problema de carro e dá 2 tiros nela. Não sei se você soube disso. Deu 2 tiros na região abaixo do abdômen, né? Região super perigosa. E 2 tiros. Meu filho tinha 3 anos de idade. E foi incrível, incrível, porque não tem nenhuma explicação, né? É, foi para o hospital e graças a Deus não morreu, porque ela não morreu porque Deus protegeu, né? sim, Assim como Deus permitiu ela receber os tiros, vamos dizer assim, ela foi tirada da perda de vida. Eu acho que exato, tudo isso é para a pessoa buscar em Deus. sim, E não é buscar emocionalmente, não é buscar com o coração ágape, né? Com o amor ágape, com uma crença em Deus que é espírito. E a pessoa aí nasce de novo. Eu acho que essas circunstâncias, Deus prova ou propõe para nós buscarmos nele a solução. Eu acho que esse é o ponto, né? Então as pessoas de repente falam, pô, que sorte. Pronto. Se é sorte, não é Deus. Pronto. Pecou. Pecou. Não está vendo claro, Deus. tirou Deus do foco, né? Tirou, né? Então, Que sorte que eu ganhei na loteria, sei lá. Que sorte que meu filho não sofreu acidente. E não tem sorte e azar. Para o filho de Deus não existe sorte e azar. Não existe isso é uma, coincidência. Tudo tem um propósito, uma motivação celestial. Não é isso? exato. E